Pois é, então o programa de hoje vai se ater realmente a essa questão das reivindicações, né, da categoria dos médicos brasileiros, médicos e servidores, né, da saúde de um modo geral. Eu recebo hoje aqui com muito prazer o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, tá bem? Dr. Mário Viana é cirurgião geral, ginecologista obstetra e é presidente da Sociedade Brasileira de Videocirurgia, tá certo? Ele preside o sindicato dessa categoria importantíssima que está aí empreendendo um movimento nacional. E Manaus está dentro desse movimento. Doutor Mário Viana, um prazer tê-lo conosco. Obrigado por aqui estar com a gente. Prazer é nosso, Nonato. E queria já de antemão agradecer a você a oportunidade de estarmos chegando a 20 municípios do interior do Amazonas, exatamente até porque o tema nos faz preocuparmos muito com a questão da qualidade da saúde ofertada na saúde pública desses municípios e da capital como um todo do nosso estado. Correto. Bom, antes de começar a nossa entrevista, temos aqui uma bateria de perguntas, você vai gostar muito. Queremos chamar a atenção, né, e pedir realmente a atenção de todos os médicos, de todos os servidores da saúde, né, no estado do Amazonas, porque essa entrevista tem tudo a ver com toda a sociedade amazonense, né, manauara, aqui de uma forma muito particular. Mas nós temos matéria com a nossa repórter Tamires Cler, da manifestação do Movimento Nacional dos Médicos em Manaus, ocorrido na quarta-feira última. Na tela. Cerca de 500 pessoas, entre estudantes e médicos, vieram ao centro da cidade protestar em relação à saúde pública. E uma das reivindicações é a favor do Revalida. O presidente do CIMEAN, Mário Viana, está aqui ao meu lado. E quais são as outras reivindicações? Bom, primeiro nós queremos esclarecer à sociedade como um todo que nós não somos contra a importação de médicos. Entendemos que essa importação pode ser feita desde que se cumpra a legislação vigente. Ou seja, o médico formado no exterior, brasileiro ou estrangeiro, tem que fazer a validação do seu diploma para exercer com segurança e qualidade para a população a sua profissão aqui no nosso país. Nós precisamos e estamos reivindicando que o governo federal invista mais na saúde. O Uruguai e a Argentina, na América do Sul, investem em torno de 20%, enquanto o governo federal não tira do bolso mais de 7% para a saúde do seu produto interno bruto no momento. E qual o itinerário daqui do Largo São Sebastião? Daqui nós vamos sair até a Santa Casa para fazer um abraço simbólico à Santa Casa, que está fechada já há 7 anos, que traduz o abandono do investimento na saúde, pagando-se tabelas, que a tabela surge muito pouco para a Santa Casa sobreviver. O ministro fala agora em reabrir a Santa Casa para melhorar o atendimento, mas nós sabemos que se não houver um financiamento adequado, a Santa Casa abre e fecha. Tá certo, muito obrigada. Tamires Cler para o Band Cidade. Muito bem, muito obrigado, Tamires Cler, pela bela matéria, dando conta aí do movimento, né, nacional dos médicos em Manaus, na última quarta-feira. Doutor Mário Viana, sintetize para a gente, para início de diálogo, né, e de conversa, quais as principais reivindicações, ou as mais importantes, né, da classe médica a nível de Amazonas? Então, em primeiro lugar, nós entendemos que precisa haver um melhor financiamento da saúde pública no Brasil como um todo e também no estado do Amazonas, né? Em segundo momento, nós entendemos que a atividade dos profissionais médicos no serviço público de saúde deve acontecer através de um concurso público, né? E que este concurso possa alçar o profissional que for aprovado numa carreira de Estado, uma carreira em que o médico saiba como ele vai iniciar a sua carreira e como ele vai progredir até a sua aposentadoria, né? E por fim, entendemos que a infraestrutura como um todo das unidades de saúde, seja elas de menor complexidade até as de maior complexidade, é muito acanhada ainda, né? Pelo menos em alguns setores, e com isso o profissional médico tem dificuldade de oferecer
o que nós entendemos como sendo o ideal, uma saúde de qualidade, em que possa ter resolutividade, efetividade neste atendimento do dia a dia, seja no setor de emergência e urgência, seja no setor de rotina ou procedimentos seletivos. Correto. Eu quero dizer a você que nós fizemos o seguinte: na primeira parte do programa nós vamos ouvir o Sindicato dos Médicos, Dr. Mário Viana, tá certo? Sintetizando, e já vamos aqui dialogar muita profundidade sobre as reivindicações dos médicos do Amazonas. E na segunda etapa do programa, nós vamos ouvir o Estado, tá certo? Fomos muito bem recebidos pelo secretário Wilson Alecrim, na Suzan, fizemos uma boa matéria com ele, temos várias perguntas nossas e algumas sugeridas, inclusive, pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. E daqui a pouquinho, na segunda etapa do programa, nós estaremos trazendo essa série de perguntas e respostas com o Dr. Wilson Alecrim, secretário de Estado da Saúde. Doutor Mário, essa questão do plano de carreira dos médicos, né? O deputado Luiz Castro está aí preparando uma PEC, a PEC 02, que se baseia, né, no plano de carreira dos juízes. Exatamente. E determina que o médico deve iniciar sua carreira no interior, ganhando um salário de 18 mil, e depois, então, ele vem para a capital. O senhor poderia, eu confesso que procurei o deputado Luiz Castro, ele está no interior, mas no próximo programa ele vai nos dar uma entrevista para exatamente nos dizer, né, como é que está fundamentada essa proposta de emenda constitucional estadual que prevê a criação do plano de carreira dos médicos do Amazonas. Mas o senhor naturalmente tem conhecimento, né, do bojo dessa PEC, do deputado Luiz Castro. Dá para resumir para a gente os principais ganhos, né, e o que contempla essa PEC? Com certeza. O plano ele é bem simples, né, não tem nada de complicado, né? A previsão é inclusive atendendo a própria necessidade do Estado, né, e o que o governador falou algum tempo atrás, na abertura do ano legislativo, na Assembleia Legislativa, é verdadeiro. Nós, como sindicalistas, representando a categoria médica, sabemos da necessidade de termos mais profissionais no interior, mas com condições de efetivar o seu trabalho, né? Então, já há algum tempo, nós já vimos conversando com o deputado Luiz Castro, né? E ele, vamos dizer assim, colocou no papel um pouco daquilo que nós entendemos que possa resolver a questão da saúde no interior. O plano, então, prevê um concurso público, né, em que o colega fará esse concurso sabendo que os primeiros anos da sua carreira acontecerá no interior, como acontece na carreira do pessoal do Poder Judiciário. O primeiro ponto importante, concurso público. Exatamente, né? Isso é importante, Nonato, primeiro porque a Constituição Federal prevê que a atividade de qualquer profissional, não é só do médico, num determinado serviço público, ela terá que ser feita por profissionais concursados, né, conforme manda a Constituição. Portanto, a gente acha que a terceirização, que acontece muito na capital, ela tem um prazo de validade, e aí eu já até fujo um pouco do assunto, já existe decisão em grau superior do STF, para a questão do Rio de Janeiro, que tem muitas organizações sociais e até mesmo cooperativas, e na Paraíba também, em que se proíbe esse tipo de terceirização. Mas voltando ao concurso, concurso... O senhor, particularmente, como presidente do Sindicato dos Médicos, é contra as cooperativas? Então, é contra o processo de terceirização? Eu sou, Nonato, porque há abertura para uma série de situações que a gente poderia passar o dia inteiro aqui. Primeiro, que o profissional deixa de ter todas as suas garantias trabalhistas, né? Acaba tendo uma carga de trabalho muito grande, né? Fica um tanto quanto refém daquele órgão que o contrata, porque é um contrato fragilizado, precário, né? Então,
apontar algumas irregularidades pode custar um emprego porque ele não tem estabilidade, né? E com isso cria-se uma série de problemas. Na nossa capital... Sem cortar o raciocínio, o senhor tem em números assim, quantos médicos cooperativados hoje atuam na saúde do Estado? Em torno de 2.500. 2.500. São 13 cooperativas atuando em várias áreas, em várias especialidades e principalmente no setor urgência e emergência, né? Só para tentar complementar, Nonato, então esse concurso prevê essa situação de iniciar a sua carreira pelo interior, dependendo da classificação de cada concursado, né, ele poderá fazer opção por alguma cidade mais próxima da capital ou mais distante, aí a escolha do município seria de acordo com a sua classificação. Durante a sua permanência, está previsto que haja um acompanhamento do desempenho desse profissional, que haja também a possibilidade dele, de tempos em tempos, um prazo de 6 meses, 4 meses, vir à capital para fazer reciclagem, cursos, enfim, estar se aperfeiçoando. Isso está previsto, inclusive, na lei do SUS, que os recursos humanos, tanto da área médica quanto da área de enfermagem e tal, tem que ser aprimorado pelo próprio sistema público de saúde, né? A questão salarial, a gente coloca como referência o Piso Nacional dos Médicos, o Piso FENAM, de R$ 10.412 para 20 horas e, evidentemente, se for 40 horas de dedicação exclusiva, o dobro, né? Então, o plano, em linhas gerais, ele prevê isso, né? E dentro da possibilidade e da necessidade, né, do próprio Estado, cada profissional, depois de 3 ou 4 anos, poderá vir tendo uma progressão, um regresso a um grande centro ou até a própria capital, né? Dessa forma, os municípios do interior teriam sempre profissionais naquela comunidade, dando continuidade ao atendimento de saúde como um todo. Correto. Doutor Mário, essa questão da contratação, assim, quase que em massa, né, de médicos estrangeiros por parte das prefeituras do interior para suprir, né, a ausência ou a quantidade suficiente de médicos amazonenses, de médicos dos quadros da SUSAM naquele município. Como é que o senhor vê essa questão da presença dos médicos estrangeiros, né, sendo contratados por prefeituras para atuarem nos municípios do Amazonas? Bom, Nonato, primeira questão que nós observamos aí é que, na verdade, nós temos denúncias, né, de que várias prefeituras contratam médicos formados no exterior, brasileiros ou estrangeiros mesmo, sem ter o cuidado de verificar se esse profissional tem o registro profissional no Conselho Regional de Medicina. E esse registro tem que ser revalidado, né? Isso. O registro, a cada ano, ele é validado e o profissional que formou no exterior, quando ele chega ao país, né, que ele vai exercer a medicina, ele precisa se submeter a uma avaliação para ver se o seu currículo, as suas condições profissionais estão adequadas à realidade daquela comunidade. Então, é necessário que tenha validação, que tenha o registro do Conselho. E o que a gente observa é que muitos prefeitos não dão a mínima atenção a isso e, dessa forma, estão colocando em risco a saúde do seu povo, daquela sua comunidade, daquele seu município. Nós temos notícias, inclusive, e nos últimos meses, com essa postura do governo federal de propor a abertura das fronteiras para os médicos formados no exterior, está havendo um aumento muito grande de problemas de iatrogenias, de complicações, principalmente na área cirúrgicas, cometidas por profissionais estrangeiros, né? E isso poderá, inclusive, ceifar a vida de algumas pessoas do interior. É um alerta que eu faço, que tem que se verificar se esse profissional, de fato, se ele é cirurgião, se ele está registrado no conselho, se ele tem o título dele de especialista, para que ele possa exercer essa profissão, que é uma profissão, inclusive, de risco. Nós sabemos que, infelizmente, nem todas as questões nós conseguimos resolver. Nós não temos o poder da vida, mas é a obrigação do médico tentar sempre fazer o melhor pelo seu paciente e estar qualificado para aquilo que ele vai tentar fazer em prol da saúde do paciente. Embora é importante se fazer um adendo, né, doutor Mário,
que há uma situação realmente crucial a nível de interior do Estado, né? A gente convive com algumas informações, não é isso? De que em boa parte dos municípios os prefeitos enfrentam uma dificuldade muito grande para dar conta da demanda do atendimento, né? Eles reclamam que os médicos, não vamos generalizar, né? Ou alguns médicos, né, da Suzam, destacados para aquele município, comparecem muito pouco ou desaparecem de vez, e o prefeito tem que dar o seu jeito. E isso talvez tenha forçado, ou venha forçando o prefeito a tomar essa atitude, né? Que a gente, um erro não justifica o outro. Com certeza. Eu entendo isso. E vidas humanas não podem ser colocadas a risco, né? Mas é o meio que eles encontram, né? De poder oferecer atendimento de saúde, atendimento médico à população. O que há? Eu tenho aqui um estudo da Suzam que diz que o Amazonas tem um déficit de 1.747 médicos. Considerando a carga horária de 40 horas por semana, tá? Agora, se a carga baixar para 20 horas, esse déficit aumenta para 3.607. A rede estadual dispõe de 3.506 médicos, entre generalistas e especialistas, incluindo os médicos do quadro próprio da Suzam, das fundações e das cooperativas. 500 médicos, segundo esse levantamento, atuam no interior, o que daria uma média de 7 a 8 médicos por municípios, né? Quer dizer, essa questão do déficit, né? Como se resolver isso? Porque tem que se ver também a situação dos prefeitos. O sujeito está lá, administrando seu município, né? Os médicos contratados lá não comparecem ou não podem dar aquele atendimento satisfatório. E eles têm a oferta dos médicos estrangeiros, né? Realmente é uma situação que merece ter uma solução urgente, não é isso? Agora, o processo de revalidação, de registro CRM, para dar condições de trabalho a esses médicos, né? Isso é uma coisa célere ou é alguma coisa difícil de se resolver? Ou o senhor realmente é contra a questão da presença do médico estrangeiro, roubando aqui, tirando o mercado de trabalho dos nossos médicos amazonenses? Não existe nenhum corporativismo nisso. Posso lhe garantir, tenho diversos colegas de origem de outros países aqui da América do Sul e até de fora, exercendo a profissão aqui no Amazonas. Não há esse sentimento de corporativismo? Não, de maneira nenhuma. O brasileiro sempre é muito acolhedor, né? E aqui no Amazonas não é diferente. E colegas, inclusive, muito capazes, a grande maioria deles capazes. Senão, até não estariam aqui. Porque eu posso lhe dizer que o nível de medicina hoje praticado no Amazonas não deixa nada a desejar a outros estados, inclusive do sul do país e do sudeste. Posso lhe garantir aqui que nós temos profissionais de altíssimo nível. Evidentemente que nós não temos uma tradição, vamos dizer, de hospitais de referência, como existe em São Paulo, ainda no Rio de Janeiro, no Paraná e etc. Então, deixar claro aqui para os seus telespectadores, nós do Sindicato dos Médicos, em absoluto, somos contra a vinda desses profissionais do exterior. Só que existe uma legislação vigente que tenta proteger a sociedade, né? Então, é preciso cumprir a legislação, que os médicos validem o seu diploma. Se o seu currículo está em desacordo com o currículo da formação dos médicos aqui, em termos de carga horária, por exemplo, os médicos formados em Cuba têm praticamente a metade da nossa carga horária. Eles são formados muito por uma ação de saúde pública, de medicina preventiva, com muita restrição a outras áreas. Hoje, nos municípios do interior, nós temos situações de saúde que não é só mais malária e outras doenças tropicais. Nós temos questões de trauma, né? Acidentes com moto e com gravidade, né? E que você precisa, pelo menos, ter formação para dar um primeiro atendimento. E por detrás disso tudo, nós teríamos que ter, inclusive, um esquema de transporte e resgate aeromédico centrado na capital ou nos municípios polo. São tantas questões que temos que discutir, Nonato, que a gente até fica com dificuldade de dar uma linha de raciocínio mais fácil de entendimento, né? Então, confirmando, não há essa restrição.
mas é preciso encontrar outras soluções também, porque o que nós temos visto é que há algum tempo não existe concurso público. O concurso público oferecem poucas vagas para a capital e quase nenhuma para o interior. Daí essa PEC muito interessante do deputado Luiz Castro, né? E também não prevê um salário digno para que o profissional possa realmente se fixar lá, né? Nós sabemos que as passagens aéreas para o interior são muito caras, né? Se não houver um salário atrativo, fica difícil. A questão dos prefeitos também passa pela relação precária que normalmente os médicos são contratados. E quase sempre há um rodízio muito grande. Alguma coisa também deve estar errada. Isso, é bom entrar nessa questão, doutor Mário, porque não dá para entender, né? Não dá realmente nem para se imaginar que um médico, né, que faz o seu juramento, né, que tem todo um comprometimento com a vida e com a saúde das pessoas, de repente, tendo um contrato assinado de trabalho, deixe de ir lá, deixe de trabalhar, de prestar o seu serviço, né? Simplesmente porque não quer. Quer dizer, há motivos, né, que os fazem rejeitar, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque essa é a hora de se colocar realmente, né, os pingos nos is e dizer afinal, porque tem gente dizendo o seguinte, né, de uma forma muito especial, o médico não vai porque o salário não é bom, e a gente sabe que o salário é fator importante, mas não é só pela questão do salário. Existem outras circunstâncias que, na verdade, fazem os médicos refugarem e encontrar dificuldade em atuar no interior. Nos fale um pouquinho, o senhor que tem conhecimento disso, que lida com a categoria. Primeiro, lembrar que talvez um dos poucos profissionais nas diversas áreas de atuação humana, né, que quando ele comete um erro ou então desempenha a sua função num ambiente inadequado, né, ele responde nas diversas instâncias, inclusive ética, civil e criminal. Não né? É o prefeito, com certeza nem o diretor do hospital que vai responder, é o médico. Com certeza. Se ele está num local onde as condições de trabalho não são adequadas e ele tem um problema, ninguém vai ser responsabilizado a não ser ele, inicialmente, pelo menos, entendeu? Então, falta segurança profissional para que os médicos possam ir para o interior. E, ademais, Nonato, os contratos que você fala, em geral, são contratos de boca. E muito poucos contratos escritos, mas numa relação precária. Um contrato de prestação de serviço, que quando o prefeito, por algum motivo, não se relaciona melhor, até por uma questão política, a gente tem notícia disso, me desculpe os prefeitos do interior, né? O médico é eliminado. E muitas das vezes o salário prometido não é cumprido. Quer dizer, se o médico de repente não reza politicamente na cartilha do prefeito... São essas informações muito concretas, porque o pagamento fica dificultado. Dificultado, retirado, e o colega vai para outro município. Então há um rodízio, há uma rotatividade, há um turnover muito grande nessa questão de prestação de serviço, de trabalho médico no interior, que precisa ser melhor avaliado, inclusive até pela própria Delegacia Regional do Trabalho e aprofundar toda essa questão. Mas o que acontece, há uns 2 anos atrás, o presidente do Conselho Federal de Medicina deu uma entrevista na revista Veja e ele disse naquela ocasião que nem por R$50 mil ele viria trabalhar no interior da Amazônia, né? Porque ele sabe que as condições de segurança profissional, né, em termos de infraestrutura, em geral, na grande maioria das vezes, não são adequadas. Até porque hoje o médico, sozinho, ele tem limitações. Eu preciso que, na comunidade onde eu vou atender, tenha alguma pessoa que opere o aparelho de raio-x para me fazer um raio-x de tórax, um raio-x de extremidade. Eu preciso que tenha um técnico de laboratório para que faça um exame de sangue simples, um exame de urina, né? Preciso do auxílio da enfermagem como um todo e de uma série de outros profissionais para exercer... Essa retaguarda técnica, né? Os médicos nem sempre contam no interior. Exatamente. Então, isso fica muito difícil. Agora, eu estranho também, porque essa ausência do profissional que está ou que estaria contratado é uma questão de gestão, né? Aí o prefeito, o seu secretário de saúde, o próprio secretário de Estado, né? Ele tem que ter uma ingerência, uma gestão sobre esses profissionais, né? Se estão contratados de fato e por um problema qualquer não estão prestando serviço,
Isso tem que ser avaliado por o que está acontecendo, né? Agora, doutor Mário, a questão estrutural, né, da rede pública de saúde a nível de Estado como um todo, capital, a gente sabe que aqui as coisas, né, o investimento é maior e tudo mais, a facilidade, né, de dotar realmente, né, da estrutura devida e até a questão do quadro de médicos e servidores de um modo geral da saúde, a gente sabe que aqui a coisa funciona melhor. Mas a nível de interior, a gente tem acompanhado os investimentos do governo do Estado, a nível de construção de bons hospitais no interior, etc. Agora, mas na hora do funcionamento, existem realmente essas falhas? Bom, porque nós temos aí belos hospitais, né, inaugurados, construídos. Eu conheço de alguns municípios aí, hospitais maravilhosos, né, que não é qualquer capital que tem um hospital daquele. Né? Eu vou me valer um pouco. Agora, falta profissionais, falta equipamentos. O que na verdade está faltando para que nesses municípios as suas populações tenham realmente a presença do médico e um atendimento de saúde condizente? Então, a informação que nós temos é de que realmente um número importante de hospitais do interior tem uma estrutura, né? Mas na verdade nem sempre estão adequadamente equipados, né? Do ponto de vista material, né? E também tem essa falha dos recursos humanos como um todo, com a própria ausência ou um número reduzido de profissionais médicos, né? E das outras áreas de atuação que trabalham em conjunto com a medicina. Esses hospitais nos municípios do interior do Amazonas, para terem um bom funcionamento, eles não dependem de contrapartida do município, não. É uma questão de gestão do Estado, do governo do Estado. A grande maioria dos hospitais do interior do Amazonas são hospitais da rede estadual, né? Porque acho que muito poucos municípios teriam recursos para manter um hospital. Manter um hospital, seja ele que nível for, um hospital de atenção primária ou secundária, geral ou não, é um custo bastante elevado e nós sabemos disso, né? Então, na verdade, na prática, Nonato, nós sabemos que muitos poucos hospitais estão funcionando de forma adequada, não só pela questão de recurso humano, mas pela questão de infraestrutura, como já dissemos aqui inicialmente. Nós entendemos que é preciso fazer um diagnóstico mais aprofundado. Nós estamos com uma proposta que já se iniciou essa semana na Assembleia Legislativa, de um grupo de trabalho ampliado, com a participação inclusive das Forças Armadas, da Secretaria de Saúde do Estado, do município, das comissões de saúde da Câmara, da Assembleia Legislativa, para uma somatória exatamente das sociedades forças, né? de especialidades médicas, que a gente possa estudar o problema, porque essa questão do concurso é prioritária, mas é preciso, após selecionar, ou muito antes até de selecionar esses profissionais, nós termos estruturado de que maneira vai se trabalhar no interior, quais são as diretivas para uma boa prática médica no interior, a necessidade de criar municípios dentro de uma determinada área ou de calha de rios que possam ser referência numa determinada especialidade, porque nós sabemos que nós temos municípios, na grande maioria, com 5, 10 mil habitantes. O governo do estado não terá recurso para ter hospitais de alta complexidade em cada um dos municípios, ou tampouco em cada um dos municípios, por exemplo, ter uma UTI. Isso é inviável até para países riquíssimos, em que pese nosso país é o 5º no ranking econômico-financeiro do mundo, né? E aplica muito pouco em saúde ainda. Mas a gente tem que ter também o pé no chão. Então é preciso se fazer um esforço, um estudo aprofundado, técnico, desprendido de qualquer emoção político-partidária, para que a gente possa, de fato, oferecer saúde de qualidade ao povo do interior. E a capital também precisa corrigir muitos problemas. Dizia para você antes do programa, a saúde na nossa capital é muito voltada para urgência e emergência. Os serviços que deveriam funcionar em apoio, né, para que o pronto-socorro não estivesse sempre superlotado, como acontece com o 28, como acontece com o João Lúcio, que prestam serviços de muito boa qualidade à população, mas em situações às vezes difíceis, né, com pessoas nos corredores e até às vezes no chão de um pronto-socorro. E isso a gente precisa melhorar e muito, e nós temos que apontar isso e buscar a solução. Correto. Eu quero deixar bem claro que daqui a pouquinho, estamos agora aqui, batendo esse papo,
nos aprofundando na questão das reivindicações e olhando tá certo, o problema pela ótica do sindicato que representa a categoria dos médicos do Amazonas. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você, tá certo, as respostas a várias perguntas que fizemos ao Dr. Wilson Alecrim, que é a presença do Estado, uma forma do programa mostrar a sua isenção e mostrar os dois lados. E deixar claro que o programa vai ficar acompanhando, tá certo? Há uma ameaça de uma paralisação nacional para a semana. Eu vou já perguntar. Ô Júlio, meu diretor, você falou o quê? Muito bem. Então nós vamos para um breve intervalo e voltamos já para finalizar a nossa entrevista. Daqui a pouquinho, a presença do secretário de Saúde do Estado, Dr. Wilson Alecrim, conosco no programa Ação na TV.